Muito boa tarde, obrigado pela vossa presença, senhores jornalistas. E queria começar aqui por falar um pouco sobre o Hospital de Águeda e sobre o Centro Hospitalar do Baixo Voga. Este é um processo que já se iniciou em 2009 e em que aquilo que foi proposto aos conselhos de administração e aos municípios envolvidos foi que fosse analisado a forma como poderiam estes 3 hospitais funcionar em conjunto para obter ganhos de escala e prestar melhores serviços à população. O grande objetivo era manter o que havia de melhor, era trazer mais consultas de especialidades para próximo das populações, era ter ganhos de escala, porque, por exemplo, administrativamente poderia haver só um escritório, se assim se pode dizer, que faturasse para todos, e as compras poderiam ser feitas em conjunto e haveria economias de escala. Obviamente que também haveria alguns acertos a fazer e que estávamos disponíveis, portanto, para negociar e para acertar o que é que deveria ser feito em termos de um melhor serviço à população. Também, e fazia parte dessa estratégia, melhorar-se as condições da urgência do Hospital de Águeda, porque, da forma como elas estão neste momento, e estavam no passado, não respondiam às exigências de uma urgência básica, verdadeiramente básica. Ou seja, faltavam condições para poder funcionar em pleno, condições não ao nível dos recursos humanos, porque esses estavam a um nível de funcionamento superior ao básico, mas ao nível das estruturas físicas. E, por isso, havia uma intervenção que estava prevista no sentido de melhorar as urgências e também outros serviços, como penso que um bar, um refeitório, etc., também na mesma zona. Como sabem, com a queda do anterior governo e com a posse do atual, houve um grande interregno na nomeação do novo Conselho de Administração. Quando este Conselho de Administração tomou posse, aliás, tomou posse não, foi nomeado, porque a posse foi muito depois, foi nomeado, passado alguns meses, nós pedimos uma reunião. E fomos surpreendidos nessa primeira reunião pelo que nos foi transmitido. E a primeira coisa que nos disseram foi que as obras da urgência não iam ser feitas, porque não tinham começado e que a CCDR não deixava que as fizessem. Nós contrapusemos, dissemos que não havia obras que tivessem parado por essa razão e que havia motivos mais do que justificados para que as obras continuassem. Não foi esse o entendimento do Conselho de Administração, que, inclusivamente, escreveu de imediato ao empreiteiro a prescindir da execução das obras. E também tivemos a oportunidade de lhes dizer que o facto de prescindirem com uma empresa que tinha o contrato já assinado, só estava a aguardar, portanto, o aval do Conselho de Administração para o visto ser aprovado pelo Tribunal de Contas, equivaleria a terem de assumir despesas de indemnização que lhe iriam custar mais do que a comparticipação que era necessária para as obras na urgência. Também referiram, nessa altura, que não tinham dinheiro para fazer as obras na urgência. Logo, a Câmara se disponibilizou a dar a verba em falta para que pudessem ser feitas as obras na urgência. Foram-nos apresentados alguns panoramas daquilo que iria ser o funcionamento do hospital, nomeadamente, por exemplo, na patologia clínica, ou seja, no laboratório de análises, que nos disseram que iriam implementar a sua atividade, procurando inclusivamente articular com os centros de saúde no sentido de fazerem mais serviço e potenciarem ainda mais aquilo que era feito no hospital. Foi dito também
que a ortopedia era uma obra era uma especialidade de aposta e que teríamos em Águeda, portanto, um serviço de referência relativamente nesta área. Desistiram das obras e, mais tarde, apresentaram-nos um projeto onde, efetivamente, vinha lá a ortopedia com capacidade reforçada em termos de camas, de meios, etc. Também, e todos estão lembrados, do que é que se passou a respeito da patologia, ou seja, das análises clínicas. Contrariamente àquilo que nos disseram, que iriam potenciar o serviço, pouco tempo depois, e passados 2 dias numa outra reunião que tivemos, tomámos conhecimento, ouvimos dizer, que um membro, presidente ou diretor clínico do centro hospitalar teria dito que iria fechar o laboratório de análises clínicas, portanto, a patologia clínica. Pegámos no telefone, ligámos para o presidente do Conselho de Administração e que nos confirmou, e tenho de o dizer, com o maior desplante, que, sim senhora, que iria fechar. Na oportunidade, disse-lhe logo que aquilo que equivalia ao encerramento a prazo do Hospital de Águeda. Ele disse que não, continuaria com a ortopedia e que iriam fazer muitas coisas. O último episódio, agora que tivemos, teve diretamente a ver com o plano estratégico. Convidam-nos para uma reunião para irmos conhecer e discutir o plano estratégico e 3 dias antes tomamos conhecimento que o diretor da ortopedia, da especialidade da ortopedia, estava a ter uma reunião com os enfermeiros do Hospital de Águeda para mudar o serviço para Aveiro. Também é do conhecimento público a carta que lhe enviámos, porque sempre nos tinha sido dito que o serviço de ortopedia iria manter-se em Águeda e 2 ou 3 dias antes de ir discutir um plano estratégico, tomavam-se decisões que esperamos que não sejam definitivas acerca do encerramento de serviços. Para que é que vamos discutir um plano estratégico se já estão a implementá-lo? Fazer papel de faz de conta, não estamos habituados e recusamos-nos, portanto, a assumir esse papel. Aquilo que temos assistido no hospital é o diminuir das especialidades que serve à população, é o diminuir de serviços. E podemos dizer que, desde a tomada de posse do atual Conselho de Administração, foi um perder constante. Perderam-se as obras na urgência, perdeu-se o serviço de cirurgia, perdeu-se o serviço de especialidades médicas, perdeu-se o internamento em cardiologia, perdeu-se a patologia clínica, a farmácia, que foi fechada também, perderam-se os exames complementares de diagnóstico em cardiologia, ou seja, eram feitos muitos exames em Águeda, inclusivamente para fora, que deixaram de ser feitos e as pessoas têm de ir procurar outros locais para os fazer. Perdeu-se a ortopedia e a cirurgia, que era uma cirurgia muito mais do que básica, porque básica tem um médico, um enfermeiro de serviço. A urgência, peço desculpa. A urgência tem um médico e um enfermeiro de serviço, ou 2 médicos, mas a da Águeda tinha valências de cirurgia, de ortopedia e de apoio laboratorial que neste momento não tem. Mas, a juntar a isto tudo, aquilo que nós sentimos por parte do Conselho de Administração é um completo mutismo e não atender minimamente às solicitações que fazemos. Pedimos reuniões, por exemplo, na sequência da apresentação do plano estratégico do Centro Hospitalar de Baixo Voga. Logo, naquele momento, lhe pedimos uma reunião, que depois enviámos uma carta a solicitar essa mesma reunião, portanto, oficialmente, não obtivemos qualquer resposta.
O mesmo se passa a nível ministerial, onde já pedimos reuniões, 2 reuniões, uma logo quando houve problema com a patologia clínica, outra quando foi apresentado o plano estratégico, não obtemos qualquer resposta do Ministério da Saúde sobre aquilo que se passa no hospital e qual os objetivos que tem para o Hospital da Agueda. Tivemos algumas reuniões com a ARS Centro, com o Dr. Trezo, mas ele diz para a gente falar. Mas nós sozinhos, connosco mesmo, entendemos-nos bem, não precisamos de falar. Nós precisamos de falar com quem toma decisões e que queira efetivamente ouvir-nos, e nós não encontramos outros interlocutores. Por último, tivemos acesso ao relatório e contas do Centro Hospitalar de Baixo Voga, onde verificámos que, não obstante os cortes todos que têm feito e a diminuição dos cuidados de saúde, o prejuízo do centro hospitalar tem aumentado. Mas, nesse documento, faz referência a um plano de ajustamento onde são previstos os cortes que vão ser feitos no centro hospitalar e no Hospital da Agueda. É esse documento, esse plano de ajustamento, como é assim chamado, que define, onde existirá uma proposta de funcionamento do centro hospitalar do Baixo Voga que nós não temos conhecimento. E, quando escondem, é porque não se sentem à vontade para dialogar e aquilo que lá está escrito é demasiado grave. E nós, este documento, pedimos-lo tanto ao Conselho de Administração, como à ARS, como ao Gabinete do Ministro. E a única carta que recebemos foi do Gabinete do Ministro a remeter para a ARS. É dito, e esse documento é público, portanto, o relatório e contas é público, está na internet, é dito que foi entregue, portanto, o plano de ajustamento, mas nós não conseguimos ter acesso a ele. Não conseguimos ter acesso a este plano, não conseguimos falar com o Conselho de Administração, mas, a bem da verdade, também não sabemos se vale a pena, porque dizem-nos hoje uma coisa e amanhã fazem outra. E assim temos dificuldade em falar e em acertar princípios. O gabinete do Sr. Ministro não nos responde. Eu penso que só poderemos fazer-nos ouvir se não for apenas a Câmara, mas forem os cidadãos de Águeda a tomarem medidas, portanto, e a fazerem sentir a quem está no Governo e quem está à frente dos destinos da saúde que não aceitamos que nos passem por cima, que façam o que querem sem nos dizer minimamente para onde vão. E, nesse sentido, aquilo que eu tenho aqui para propor é que se faça uma petição que recolha mais de 3.000 assinaturas para ser forçosamente discutida na Assembleia da República. E que na Assembleia da República os senhores deputados recomendem ao Governo, porque não podem impor ao Governo, mas podem fazer recomendações, que recomendem ao Governo que demita este Conselho de Administração, porque não podemos ter confiança naqueles que têm este tipo de atitudes para connosco, que implemente o Plano de Desenvolvimento Estratégico do Centro Hospitalar de Baixo Voga, porque aquilo que concordámos no início não tem nada a ver com aquilo que está a ser feito, e, obviamente, que negocie eventuais reajustamentos que tenham de ser realizados. É isto, com este objetivo que convocámos esta conferência de imprensa, dizer que a Câmara irá pedir a todos os cidadãos de Águeda e da região que são servidos por este hospital que assinem esta petição para que possamos fazer ouvir a nossa voz e para que escutem e não façam aquilo que têm andado a fazer, que é esvaziar permanentemente o Hospital de Águeda
dando piores cuidados de saúde a toda a população que serve. E agora ficava à disposição das perguntas que me queiram fazer. Antes de mais, queria pedir desculpa por me ter atrasado, mas por fazeres profissionais não pude fazer. Queria só fazer uma ressalva que acho que é importante e dar os parabéns ao Sr. Presidente da Câmara, porque o hospital é um problema de todos, não é da Câmara, não é da Junta, é de todos, e o Sr. Presidente está a fazer uma coisa que é o que deve ser feito: devolver o problema a todos, envolver toda a população na defesa daquilo que é nosso, contrariamente a outros que entendem que isto deve ser decidido no gabinete e às escondidas. Sr. Presidente da Câmara, muito parabéns. A Junta de Freguesia está consigo nesta luta e noutras que seja necessário. Muito obrigado. Bom, se me permitem, naturalmente toda a gente conhece as minhas ligações ao hospital e sabem que este é um assunto que eu quase que preferia nesta fase estar calado, mas não posso, efetivamente. E posso querer, e tenho aqui uma série de colegas meus, funcionários do hospital, e queria-vos dizer o seguinte: é absolutamente claro, e penso que resulta de tudo aquilo que o Sr. Presidente disse, que a Câmara tem mantido esta postura de diálogo e de efetivamente procurar soluções junto com os intervenientes neste processo. Num passado, quando foi tida a manutenção do sistema do serviço de urgência no Hospital de Águeda, quando foi reformulada a rede de urgências hospitalares, e mesmo para a constituição do centro hospitalar, nós fomos ouvidos, fomos tidos em conta, a nossa opinião efetivamente contou. E sentimos-nos respeitados como representantes da população. Efetivamente, desde a tomada de posse deste Conselho de Administração, e sobretudo temos encontrado esta atitude absolutamente errática, este silêncio, e as atitudes, efetivamente, aquilo que tem sido a ação destas pessoas que neste momento estão a gerir o centro hospitalar, todas as atitudes têm resultado em prejuízo do Hospital de Águeda. Não queria que pensassem que isto que era aqui uma questão de política barata, porque não é. Efetivamente não é de maneira nenhuma. E isto é um assunto face ao silêncio e aos muros e ao silêncio e à falta de gente para podermos dialogar e encontrar soluções. Estendemos naturalmente esta petição e naturalmente que estaremos para acompanhar, mas naturalmente que não nos peçam para encabeçarmos manifestações, porque não é esse o papel da Câmara. Mas de facto entendemos-nos, pessoalmente entendo que sim, que a população de Águeda deve ser chamada, deve mobilizar-se e mostrar o seu descontentamento. Já agora, também eu não referi, mas este Conselho de Administração recebeu, por parte da autarquia, todo o apoio no sentido de fazer as obras necessárias no hospital. A Câmara, e não tem obrigação disso, disponibilizou uma verba de 500 mil euros para alavancar os projetos comunitários que eles diziam que não tinham dinheiro para a componente nacional. Por isso, a Câmara está disponível e quer o melhor e 500 mil euros da Câmara dá para fazer obras no hospital superiores a 3 milhões de euros. 3 milhões de euros, a comparticipação nacional são 15%, são 450 mil. Portanto, a Câmara disponibiliza verbas que dá para fazer obras superiores a 3 milhões de euros no hospital. Agora é preciso que haja ação e vontade de as fazer. E aquilo que nós encontramos é inação. Início de setembro terá de estar fechada, mas eu gostaria que, no final de julho, tivéssemos um número de assinaturas que já nos permitisse entregar para ser discutida, okay? E nem que depois reforçássemos esse número, portanto, no início de setembro. Já agora, se me permitissem, eu ia ler o texto da petição. Pelo Hospital de Águeda e melhor saúde na região. Foi no ano de 1922 que entrou em funcionamento. Acompanhou o evoluir dos tempos e, depois de muitos anos de gestão da Santa Casa da Misericórdia, passou a integrar a Rede Nacional de Cuidados Médicos. Nomes que marcaram a saúde na região trabalharam para construir uma reputação sólida e cuidados médicos e humanos de grande qualidade. No final do século passado, uma das áreas de ação viu reconhecida a sua atividade, a ortopedia, e afirmou-se como um centro de excelência no contexto médico nacional. No início desta década, foi elaborado um plano de desenvolvimento estratégico que previa a fusão dos hospitais de Aveiro, Águeda e Estarreja, num centro hospitalar
onde era preconizado, através de uma gestão comum, potenciar o que de positivo tinha cada unidade e fazer chegar mais e melhores cuidados de saúde, com maior racionalidade económica, às populações envolvidas. Com a nomeação e entrada em funções do atual Conselho de Administração, o Hospital de Águeda e a população que é servida começou a perder. Perderam-se as obras de remodelação das urgências, perdeu-se o serviço de cirurgia, perdeu-se o serviço de especialidades médicas, perdeu-se o internamento em cardiologia, perdeu-se a patologia clínica, perdeu-se a farmácia, perderam-se os exames complementares de diagnóstico em cardiologia, perdeu-se a ortopedia, perdeu-se na urgência as valências de cirurgia, ortopedia e apoio laboratorial. Considerando todas as perdas acima enumeradas e que o Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Baixo Voga tem esvaziado o Hospital de Águeda de serviços, diminuindo de forma drástica a quantidade e mesmo a qualidade dos serviços médicos prestados em Águeda. O Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Baixo Voga tem sistematicamente violado os seus compromissos, demonstrando uma atitude errática sobre a estratégia para o centro hospitalar e apenas revelando uma vontade férrea de encerrar serviços no Hospital de Águeda, mesmo que essa opção acarrete um aumento de despesas. O Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Baixo Voga negociou com o Ministério da Saúde um plano de ajustamento secreto que, face à ação que vem desenvolvendo e à forma prepotente como vem impondo a sua vontade, só poderá apontar para o encerramento do Hospital de Águeda. O plano estratégico apresentado pelo Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Baixo Voga para o mesmo centro hospitalar é vago, pouco estruturado e incipiente. O pedido de reunião do Presidente da Câmara, que seria acompanhado de representantes de todos os partidos com assento na Assembleia Municipal, não obteve resposta, atitude que evidencia falta de respeito pelos órgãos democraticamente eleitos. Os pedidos de reuniões com o Ministério da Saúde não obtêm igualmente qualquer resposta, o que demonstra a pouca atenção que o Governo dá aos cidadãos de Águeda. Neste contexto, e na sequência do exposto, propomos que a Assembleia da República vote a presente petição, tornando suas as preocupações dos cidadãos de Águeda e recomendando ao Governo que demita o Conselho de Administração, emplene o Plano de Desenvolvimento Estratégico do Centro Hospitalar de Baixo Voga, negocie os eventuais reajustamentos que tenham de ser realizados. E esta petição tem como primeiro subscritor eu próprio. Pode. É verdade. Tem. Bom. Podes. Sim. Se quiser fazer entrega lá na Câmara. É. Gabinete de Atendimento da Câmara.